Gravação iniciada. Bem, bom dia a todos e todas. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 16 de dezembro de 2022. Já caminhando aqui para a abertura da sessão, falta apenas o Dr. Faisal. Tá bem. Ter presença no EPAT. Já está feito. Desculpa o esquecimento. Sessão iniciada. Temos 4 processos na pauta, sendo 2 de minha relatoria e 2 de relatoria do Dr. Faisal. O primeiro é o AIN 4057-240, Philips do Brasil Limitada, é um recurso misto de minha relatoria. Eu não trouxe voto e acreditei que haveria sustentação oral. Tem apenas pedido de acompanhamento de julgamento. Então, como não haverá sustentação oral e como não preparei o voto, então é um retiro de pauta e o processo volta para uma próxima sessão. Então, formalizando a retirada de pauta, já estou devolvendo para agendamento da pauta. Então, o processo fica disponível para ser incluído numa próxima sessão. Compreendido o Dr. Felipe, que está acompanhando, Felipe de Oliveira. O senhor já está dispensado, mas se quiser continuar, fique à vontade. Próximo processo da pauta é o 4107-226 TNL Indústria Mecânica Limitada, recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal. Dr. Faisal, com a palavra. Obrigado, Dr. Samuel. Bom dia a todos novamente. Dr. Samuel, por favor, se puder abrir a edição do voto, eu colo para que todos possam acompanhar a versão atualizada do voto. Feito. Tá ok. Vou colar primeiro o voto, depois eu ajusto a emenda. E vou ler para vocês aqui uma acusação, um breve relatório, porque é um processo foge um pouquinho do padrão aqui, né, do tribunal. Mas vamos lá. Bom, lançamento de ofício consubstanciado as seguintes multas. São 4 infrações. A primeira infração e a segunda já foram liquidadas. Então, restam apenas as infrações relativas a livros fiscais, que são as infrações 3 e 4. Então, deixou de escriturar, no período de janeiro a dezembro de 2016, conforme demonstrativo 1, documentos fiscais eletrônicos relativos à entrada de mercadorias no estabelecimento, sendo que já se encontravam escrituradas as operações no período a que se refere. A infração está comprovada por documentos fiscais anexados às folhas tais, danos relativos à entrada de mercadorias, notificação para informação a respeito das notas fiscais eletrônicas de entrada de mercadorias, resposta à notificação, demonstrativo 1. E a quarta, a infração 4 deixou de escriturar no período de janeiro a dezembro de 2016, conforme demonstrativo 2, de folhas 153 a 166, documentos fiscais eletrônicos relativos à entrada de mercadorias no estabelecimento, operações amparadas por não incidência, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período a que se refere. Infrações comprovadas por documentos fiscais anexados às folhas 79 a 84, 85 a 103, danos relativos à notificação, demonstrativo 2. Pois bem, o contribuinte fez defesa, né? Já de início recolheu os itens 1 e 2, como já havia informado, e ele pedia um tratamento isonômico do programa nos conformes, né? E pedir a aplicação do 527A. Primeiro julgamento manteve essas outras 2 infrações, né, os itens 3 e 4, e o contribuinte entrou com o recurso, mas o recurso foi considerado intempestivo. A segunda Câmara Julgadora não conheceu do recurso por intempestividade. Pois bem, o que aconteceu? O contribuinte entrou com um processo judicial questionando o auto de infração e
e a intempestividade do seu recurso, e ele teve provimento na sua ação judicial. A ação judicial foi procedente. Então, as folhas 285 tem um expediente da Procuradoria reabrindo o prazo para apresentação de recurso, né? E aí foi apresentado um novo recurso, que agora é o recurso que está para julgamento. Também esperava que houvesse aqui sustentação oral, né, doutor Samuel, mas não tem ninguém, correto? Correto, não tem ninguém. Tá. Então, só para concluir aqui a parte do relatório, então, foi apresentado esse novo recurso ordinário, em que o contribuinte praticamente alega novamente a questão de nos conformes, dizendo que ele foi notificado para regularizar a sua escrituração, então que, portanto, não haveria mais a infração dos itens 3 e 4, e também informa que a ação que ele ajuizou determinou a anulação do auto de infração. E, como eu disse, né, a Procuradoria informa nos autos, a parte final, né, da decisão, dizendo o seguinte, item 14 aqui do meu voto. Ante ao acima exposto, julgo procedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 4871 do CPC, para fim de anular o lançamento tributário formalizado pelo AIN número tal, excluindo o valor da multa, dos juros, a correção e, em consequência, devolver à parte autora o prazo para interposição do recurso. A Procuradoria entende que essa decisão apenas devolveu o prazo, o contribuinte entende que a decisão anulou o auto. Eu ia pedir alguns esclarecimentos, né, ao patrono, porque a íntegra do processo não está juntada aos autos, né? Então, seguindo agora, né, para o meu voto, né, para a conclusão do voto, eu entendo que o processo deve ser convertido em diligência para a juntada aos autos da inicial, da contestação, da decisão e eventuais recursos, para que possa entender exatamente a extensão da decisão, porque o contribuinte entende que a decisão judicial anulou o auto, talvez até por isso que ele não tenha comparecido, né? E também alega o contribuinte a seu favor que teria atendido aqui a notificação nos conformes e que teria regularizado, teria feito a retificação da sua escrituração, mas também não junto aos autos, né? Então, eu voto pela conversão do processo em diligência. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu coloquei acho que está ainda a versão antiga aqui. Vou verificar, mas já confirmo. Em resumo, basicamente eu estou votando pela conversão do julgamento em diligência para que seja juntado aos autos, se não a íntegra, pelo menos as partes principais do processo judicial que foi noticiado aqui pela Procuradoria, e que o contribuinte junte aos autos ou comprove que retificou a sua escrituração em atendimento à notificação que recebeu em relação ao programa nos conformes. De fato, essa aqui é a versão anterior, eu fiz uma outra um pouco mais atualizada, eu vou atualizar aqui no sistema, doutor Samuel, se puder novamente abrir, mas é assim que eu voto pela conversão em diligência, porque eu não consigo, de fato, entender a decisão judicial aqui, talvez fosse o caso de embargar lá no processo, mas acho que não houve embargos, né? Porque a decisão judicial me parece um pouco contraditória, né? Ele anula o auto de infração e devolve o prazo. De fato, preciso entender um pouquinho mais aí o conteúdo dessa decisão, ao meu ver, né? Concordo. Então, peço, por favor, doutor Samuel, que, se possível, reabrir para mim aqui o sistema, que eu vou ter uma versão mais atualizada do voto, e eu devolvo a palavra. Obrigado. Permite que você faça a edição, doutor Faisal. Desculpa, falha um pouquinho. O que foi, doutor Samuel? Eu acho que já está na página que permite a edição do seu voto. Ah, tá bem, obrigado. E a doutora Daniela pediu a palavra. Doutor Faisal, será que não seria o caso de solicitarmos que, além da juntada desses documentos, o processo transitasse pela Procuradoria para que se manifestasse sobre o tema? Sim, né? Porque... Nessa versão atualizada, eu peço que a Procuradoria se manifeste. Eu peço que ela se tá bom, é manifeste. porque o que eu estava lendo ali
Essa versão Não, aqui não, foi a primeira versão. Depois eu fui estudar um pouquinho mais e aí eu atualizei, mas eu não lancei a versão atualizada. Eu vou jogar. Eu acho que a ah, Procuradoria tem que se manifestar, sem dúvida. Concordo porque a plenamente. precedência de se manifestar nas decisões Sim. judiciais seria deles, né? Então, Embora, ok. né, a Procuradoria tenha feito esse expediente no processo, dando o seu entendimento, mas eu acho que falta aqui, né, um pouco mais de informações sobre esse processo judicial. Entender qual foi o pedido inicial, entender exatamente qual foi a decisão do juiz, porque essa decisão do juiz, a parte juntada, né, essa parte final, ela me parece um pouquinho contraditória. Se ela anula o auto, ela não precisa devolver o prazo, né? Talvez ela tenha anulado a decisão que foi proferida anteriormente, que considerou o recurso intempestivo. Não sei. Precisaria entender um pouquinho melhor o que o juiz fez. Se ele anulou a CDA porque já tinha CDA expedida, né? De fato, me parece que tem aí alguma imperfeição aí, alguma inexatidão, não imperfeição, alguma inexatidão nessa parte final da decisão. Então, queria entender um pouquinho melhor a extensão desse processo e dessa decisão. E eu coloco a Procuradoria sim. Vou lançar a versão Tá. atualizada E aqui. talvez questionar se a decisão judicial é realmente, é, se o processo realmente transitou em julgado ou se houve algum pedido superveniente, porque quer me parecer que há uma pequena confusão aí entre a ação fiscal e a abrangência dos nos conformes do programa e o decidido pela. Pois é, Então, pois é. tem um imbróglio aí, talvez caberia uma rescisória, alguma coisa, não sei, não cabe a mim, né? Mas, assim, me parece que tem algum equívoco no meio do caminho, Pois alguém é, não entendeu bem as atribuições aí. pois é. Eu achei tudo muito. Então, talvez, até como provocação, transitar por lá para ver Sem dúvida. se ainda Eu está vou em lançar. prazo, se ainda cabe, se vai entrar, se já entrou. Sei. Eu vou lançar a versão final aqui, mais atualizada, e eventualmente E algumas. a Eu gente dá uma fico olhada. aberto a sugestões, sem dúvida. Só um minuto. Tá ótimo. Obrigada, doutor Faisal. Imagina, eu que agradeço. E eu aguardava a participação do patrono para exatamente ter alguns esclarecimentos adicionais, né? Mas infelizmente ele não compareceu. Eu lancei agora uma versão mais atualizada. Por favor, doutora Daniela, me ajuda na questão da procuradoria. Verifica, por favor, se a forma como eu coloquei está satisfatória, se precisa de algum ajuste. Se puder me ajudar, eu agradeço. Eu vou dar uma lida aqui. Uma sugestão, doutor Faisal, eu Pois não. coloquei no item 1 que depois do parágrafo 22, né, 23, Tá, que a diligência é dirigida ao recorrente, entendeu? Seja acostado aos autos, cópia integral da inicial, tá. posto. Seja costado aos autos pelo recorrente. É, Seja costado aos autos, tá ok. porque depois no item 2 também é para recorrente, né? Sim, Informe. o item correto. Seja costado aos autos pela hora recorrente, a cópia integral da inicial do processo proposto. Aí eu posso tirar essa parte de novo pela recorrente. Bem como a juntada de suas principais peças, tais como defesa, eventuais recursos, sentença, acordo, trânsito em julgado e andamento atual do processo, devendo a Procuradoria manifestar-se novamente sobre os seus efeitos. Sobre os seus efeitos em relação ao presente processo.
tendo em vista a alegação da hora recorrente em seu recurso ordinário. E 2, informe a recorrente se realizou a retificação dos arquivos FD do período fiscalizado nos termos do programa nos conformes, juntando os documentos correspondentes para que, na sequência, o fiscal possa se manifestar sobre os mesmos. Após a diligência acima determinadas, seja intimada a representação fiscal para se manifestar. Não, acho que ficou muito bom, doutor Faisal, Devendo, ficou na claro. sequência, o processo retornar para a conclusão. Acho que é isso. Foi isso que eu imaginei para tentar entender exatamente a extensão dessa decisão judicial. E também tem essa questão dos conformes, que o contribuinte disse que atendeu, mas não juntou documento, né? Eu acho que agora ficou claro. Eu estou satisfeito também. Tá, eu vou só ajustar a ementa aqui, então. Só um segundo. Doutores Vinícius e Cid, fica à vontade, hein? Comentar, sugerir. Não, por mim já ficou bem claro já. Realmente precisa dessa diligência para poder saber o que está realmente acontecendo. Perfeito. Ok, já ajustei a ementa. Então, pronto, tá lançado, doutor Samuel. A versão atualizada do voto com a ementa também ajustada. Obrigado, doutor Faisal. Então, encerrando os debates, verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando a votação. Todos votaram acompanhando o voto do doutor Faisal, pela conversão do julgamento em diligência, à unanimidade. Então, encerrando a votação e encerrando o julgamento do AIN 4107226 TNL Indústria Mecânica Limitada. Na sequência, temos o processo relativo ao AIN 4143694 Telefônica Brasil S.A.
recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal, e o Dr. Faisal adiantou que não trouxe voto e que gostaria de ouvir a sustentação oral. Mas, como informado, Dr. Faisal, no relatório e aqui na sala também, não há presença de nenhum advogado para a realização de sustentação oral nesse processo. E aí eu pergunto para o senhor se prefere que devolva para agendamento da pauta ou para o senhor. Eu prefiro que devolva ao relator, por favor, doutor Samuel. É um processo bastante difícil, complexo e volumoso. E eu esperava realmente ouvir a sustentação oral para alguns esclarecimentos, mas como não houve a presença do representante da recorrente, eu vou ter que estudar ele com mais calma e voltar numa outra oportunidade. Então, por favor, devolva ao relator. Perfeito. Então, devolvido para o relator. Na sequência, temos Recim Web, Indústria e Comércio de Plásticos Eireli, AIN 4148134, é um recurso de minha relatoria. Eu já vou disponibilizar o voto. O voto já está disponível. É uma única acusação de crédito indevido em decorrência da escrituração de notas fiscais consideradas inábeis, cujo emitente teve sua inscrição estadual cancelada. E aí eu já parto para o voto. Ponto nodal da discussão é saber se a recorrente faz jus ou não ao creditamento do imposto lançado em seus livros fiscais. Os créditos foram glosados em decorrência do fato de que os documentos que ensejaram tal aproveitamento foram considerados inábeis, cujo emitente teve sua inscrição estadual cancelada. Teve problema na simulação do quadro societário. Em que pese as constatações verificadas na empresa remetente, fato é que as demandas envolvendo o creditamento indevido, em virtude da escrituração de notas fiscais consideradas inábeis, são solucionadas a partir da análise do conjunto probatório tendente a atestar a boa-fé da recorrente, tendo em vista a súmula 509 do egrégio STJ. Neste passo, com vistas a comprovar a existência da boa-fé, no presente caso, a recorrente juntou determinados documentos, em especial os comprovantes de pagamentos de boletos bancários e transferências eletrônicas realizados no mesmo período a que se refere o AIN, tendo como propósito apresentar e evidenciar a realização das operações e as respectivas liquidações financeiras. Trata-se de documentos cujas informações não deixam dúvidas da efetividade de pagamentos, tais como aqueles contidos às folhas 491, 521, 578, 589 e 597. Eu não atesto que prova o pagamento para a fornecedora. Eu estou mencionando que ele é, sim, prova de pagamento. E aí eu vou explicar o porquê desse destaque. Ocorre, contudo, que, ao examinar a decisão monocrática, constata-se que esta contém vício insanável, dado que o julgador monocrático desconsiderou a existência de tais provas, pois tratou os documentos que indicam textualmente a efetividade da liquidação financeira como meros agendamentos. Confira-se abaixo o trecho extraído da decisão de primeira instância, as folhas 870, o parágrafo 71. Abro aspas, comprovação dos pagamentos, quando ele começa a enfrentar cada uma das provas. Nota-se que o interessado apresentou comprovantes de pagamentos efetivados por sistema de pagamentos empresariais de bancos como Bradesco, Itaú e Brasil, constituindo sistemas que comprovam tão somente o agendamento do pagamento e não a sua efetivação. Todavia, assim, da análise dos autos, não é essa a realidade dos fatos. Então, logo, é inequívoco que o julgador de primeira instância deixou de analisar e enfrentar os documentos juntados pela recorrente, tendo adotado premissa totalmente equivocada que não reflete a realidade dos fatos contidos nos presentes autos.
Com efeito, entendo que não há possibilidade de prosseguir com o julgamento do mérito do AIM em debate, haja vista que o julgador monocrático adotou como fundamento de decidir quadro probatório estranho ao presente caso, enfrentando de modo equivocado o ponto crucial para o deslinde da controvérsia, o que constitui vício insanável e violação ao disposto no artigo 103 do Decreto 54.486/2009 e artigos 5º, inciso 6, inciso 4 e artigo 12 do Código de Defesa do Contribuinte. Portanto, conheço do recurso ordinário para dar-lhe provimento, a fim de declarar nula a decisão de primeira instância para que outra seja proferida em seu lugar, a qual deverá demonstrar que analisou e enfrentou os comprovantes de pagamento apresentados pela recorrente. Da análise de todos os comprovantes de pagamento, salvo engano, eu encontrei um que dá a indicação que seria agendamento. O resto, todos eles demonstram a efetividade de pagamento. De novo, eu não estou atestando que foram feitos pagamentos para fornecedor. Por que eu digo isso? Porque dentro desse universo de comprovantes de pagamentos e não de agendamento, você tem pagamentos e transferências realizadas para a empresa indicada como fornecedora e também uma outra empresa que, pela informação, fico com a impressão que seria uma factoring, algo relacionado à cobrança dessas operações, mas que não efetivamente o fornecedor. Mas, ainda nestes documentos, ainda assim a gente está falando de comprovante de pagamento e não comprovante de agendamento. E o julgador de primeira instância afirma textualmente que não eram provas de pagamento, mas sim comprovantes de agendamento. E aí ele discorre toda uma tese para não aceitar esses comprovantes, desconsiderar esses documentos apresentados pela recorrente, porque se tratava de meros agendamentos, o que não é verdade. Então, por isso eu estou propondo a anulação da decisão de primeira instância. Já registrei meu voto. Em discussão. Doutor Samuel, eu estou de acordo com o seu posicionamento. Eu acho que nesse caso é melhor retornar para uma nova decisão, para evitarmos aí qualquer tipo de questionamento futuro. Então, eu vou acompanhá-lo. Parabéns pelo voto. Obrigado, doutor Faisal. Concordo, doutor. Vou acompanhar no voto também. Acho que tem que ser melhor analisado o conjunto probatório. Obrigado, doutor Vinícius. Doutora Daniela e doutor Cid, fiquem à vontade. Também acompanho, doutor Samuel, parabéns pela análise, parabéns pelo voto. Também acompanho o posicionamento pela devolução para nova análise da matéria probatória. Obrigado, doutora Daniela. Então, podemos encerrar os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram presença. Iniciando a votação. Todos votaram pela anulação da decisão anterior. Então, recurso ordinário conhecido e provido para anular a decisão de primeira instância. Então, com isso, encerro a votação e julgamento do AIM 41.48.134, Resinweb, Indústria e Comércio de Plásticos, Eireli. E assim temos todos os processos já com situação encerrada. Então, a partir deste momento, declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 16 de dezembro de 2022. E peço ao Jailson, por favor, que finalize a gravação.